Oi, pessoal! Esse Oi, é o gente. Gente, olha, ela já colocou a voz dela aqui já. Esse episódio tá muito especial. É meio que clichê, porque eu sempre falo isso, né? Vocês vão falar, nossa, a Lenise já tá um pouco cansativa, mas é sobre isso. A missão do Vamos Tech é exatamente essa. Eu sou Lenise Ferreira, jornalista de tecnologia, e hoje eu recebo Milene Gomes, pra minha Mi. Master Gente, eu brinquei que eu ia falar: Oi, mãe, eu tô na Globo, porque eu tava muito esperando esse convite acontecer. E aconteceu, gente! Pode acontecer. Gente, para vocês entenderem, a Milene Gomes é responsável pelo progresso humano, de desenvolvimento de pessoas. Hoje o assunto é incrível, não tem quem não goste, quem não se interesse ou que não queira saber mais. E digo um pouquinho um breve currículo dessa mulher maravilhosa que a gente vai receber, ter o prazer de receber hoje aqui no Vamos Tech. A Mi, ela trabalha com gestão de pessoas, master coach, é formada em psicologia, trabalhou em tantos melhores, aí daqui a pouco ela vai falar um pouco desse babado aí, várias empresas que venceram aí nos melhores lugares para se trabalhar e assim por diante. Tem passagem, já é uma profissional de mais de 15 anos, passagem pela KPMG, pela Scania, pelo Banco Real e tantas outras empresas e nesse momento está numa multinacional, uma indústria farmacêutica, né, Mi? Seja super bem-vinda. Isso. E o Muito tema de hoje obrigada. do Vamos Tech é liderança pessoal em um mundo digital. Nossa, qualquer Obrigada, tema mais atual do que isso não existe, gente. É o obrigada, tema de milhões. obrigada por aceitar, viu? Ah, imagina, eu tô super feliz e honrada de estar aqui. Obrigada, Lê. Acho que você vem construindo um canal de muita autoridade, de muita coerência. Eu sou fã número um, assisto todas. Toda hora que sai, eu tô ali assistindo, né? As crianças às vezes assistem comigo, até da Barbie elas assistiram juntas, porque elas acharam legal ouvir a história da Barbie. E a gente vai crescendo e vai trocando. Tenho um carinho, uma admiração enorme por você. E ainda mais com um convite para falar desse tema que é tão atual hoje em dia dentro das empresas. Cada vez mais a gente vem falando, né, sobre como trabalhar de uma maneira que tenha autonomia, uma forma em que a gente faça coisas que o ChatGPT não faça por nós, ou outros aplicativos aí de inteligência artificial. E cada vez mais, né, que a tecnologia vai adentrando o mundo do trabalho, mais vem sendo requerida essa habilidade de liderança. Então, bora falar do tema. Então eu já vou começar com uma pergunta de começo real. O que Bora. é liderança pessoal? Então, vamos lá. Liderança pessoal é um termo usado referente às etapas da competência de liderar. Então, liderar é um processo onde você se apropria, né, do que você tem ali sobre escopo, domínio, controle, e dentro disso você vai tendo vários níveis de complexidade de atuação. O termo liderança é usado por vários profissionais, mas o que eu sigo e que eu uso, a metodologia à risca é do Rancharan, em que ele traz o pipeline da liderança. E no primeiro nível da liderança, a gente fala de liderar a si, né? É o nível da liderança pessoal, aonde eu consigo trabalhar autonomia, solução de problemas e criatividade. Então, quando eu olho, né, o que é a liderança pessoal, é um profissional que é forte e protagonista, é um profissional que vai atrás, que tem empregabilidade, que faz acontecer, que tem a diferença por onde ele atua, sendo nas relações de trabalho e nas relações sociais, familiares e etc. Então, liderança pessoal está muito relacionada com a postura e a maneira como você medir as relações, como você dá vazão aos temas que estão sob a sua gestão, sob o seu domínio. E é um tema apaixonante que daria para a gente ficar horas e horas explicando o que é liderança pessoal. Exatamente. E eu acho que é um tema que não é
não pertence somente a um segmento, né? Não. Ele é extremamente necessário para qualquer tipo de segmento e também, digo eu assim, né? A gente está batendo papo nessa reflexão mesmo. Até pessoas que são, não é somente da parte corporativa, né, Mi? Porque às vezes as pessoas pensam, para eu ter uma liderança pessoal, eu preciso fazer parte de uma multinacional, por exemplo. Não, pelo Não, contrário. microempreendedores, empreendedores, né? Enfim, Pelo todo mundo tem o contrário. quê? Pelo contrário. Assim, as multinacionais, elas têm um olhar muito avançado em relação ao tema. Quando a gente olha os microempresários e as empresas de dono aqui do Brasil. Porém, é necessário em todos os âmbitos e não só no mundo corporativo. Em 1940, a Organização Mundial entendeu que saúde mental era você não só ter ausência de doença, mas era você ter equilíbrio entre as relações social, mental, espiritual e do trabalho. E aí, quando eu olho esses 4 fatores para eu conseguir fazer esse equilíbrio, eu preciso de quê? Liderança pessoal. Então, essa explicação por si só já diz, né? Para você poder sentir que está contribuindo com a sociedade, você precisa ter liderança pessoal. Para você construir uma relação duradoura de relacionamento amoroso, de relacionamento com amigos, de relacionamento com parceiros, você precisa de liderança pessoal. Para você se conectar com aquilo que você acredita, com a sua transcendência, você precisa de liderança pessoal. E para você fazer um belo trabalho e no final do dia ter um resultado positivo, dinheiro no bolso, todo mundo feliz e animado, liderança pessoal. Então, sim, é para tudo, não é só para organizações que são multinacionais. Para quem é empresário aqui, saiba que pessoas que praticam liderança pessoal, elas têm um resultado 20 vezes maior do que outras empresas. Pessoas que têm liderança pessoal e que aplicam, né, o conceito de liderança com seus times, aumentam a capacidade do time liderar em até 3 vezes mais. Então, assim, é um dado que traz muito valor, né? As empresas que têm capital aberto, que têm liderança pessoal e as que não têm liderança pessoal é absurda a diferença do quanto que o preço da moeda sobe, né, dentro dessas empresas. E, assim, é um tema que vai fazer você, no final do dia, deitar no seu travesseiro e relaxar, e dormir, acordar de manhã felizão, que você teve um sono gostoso. Então, ele traz inteligência emocional, ele traz uma série de fatores, assim, como consequência mesmo dessa competência, sabe? Entendi. E como liderar? Como ter essa liderança pessoal em tempos, em eras digitais, em tempos de Uhum. redes sociais? Qual que é a tua perspectiva como profissional da área? Como que isso tem sido? Olha, o mundo do trabalho, ele veio, se a gente pegar lá atrás, né, época do homem-máquina, ele só apertava um botãozinho ali, né, dentro da máquina. E aí depois veio a história de ter alguém checando o trabalho desse cara. Aí veio a época industrial, Revolução Industrial, começou cada vez mais a crescer as relações de trabalho e hierarquizar. E aí a gente teve um movimento de downsizing. O que é isso? É quando eu tenho toda essa estrutura, o chefe do chefe, que passa do chefe do chefe. Quem quer entender um pouco mais sobre isso, assiste o The Crown, que tudo para chegar na rainha tem que falar com o departamento de tal, para mandar com o departamento de tal, né? Você já É bem, assistiu The Crown? já, já. Então, É bem isso. exatamente sobre isso, exatamente. Hierarquia. E aí, depois disso, teve esse downsizing, as empresas se reorganizaram, de lá para cá entrou o digital. Só que, apesar das empresas terem se reorganizado, as pessoas ainda não entenderam que liderar não é comando e controle. Não é o mando e você obedece. Não é. E o digital, ele veio muito para deixar todo mundo com o bumbum na janela, né? Porque as empresas, o dado mostra quantas empresas voltaram para o presencial.
Porque precisa do controle, precisa. E eu tô falando não é de empresa pequena, não, eu tô falando de empresa grande, até do nosso amigo que sempre está aqui nas pautas da Vamutec. A gente tá falando de Meta, a gente tá falando de Elon Musk, né? Agora o Zoom, gente! O Zoom, o aplicativo é para trabalhar remoto, chamou a galera para presencial. Como é que E pode? o Elon Musk até falou uma frase muito polêmica, né? Que virou aí, enfim, de todas as matérias, de que quem fica em casa, na verdade, não tá trabalhando para ele. Exato, gente. Olha, Um cara que é dono de uma rede social, mas que vem de negócios, de empresas da rede de carros, chão de fábrica, de foguete. Então é muito difícil quando você tem esse posicionamento sendo dono de uma rede social. Porque será aí que é ele uma teria galera. pessoal? Tô pensando aqui, hein? Não, não, acho Nossa, que dá para faltou gerar dessa uma live aula. disso. Faltou dessa aula. A gente tem que fazer uma live sobre esses líderes da tecnologia. Porque várias empresas de tecnologia estão fazendo um recal aí da galera para vir. Nossa, várias. Isso Tem se essa deve ao quê? A esse perfil controlador por falta de ter essa liderança? total controle e comando. Então, assim, o Teams mostra isso, né? Que é a ferramenta mais usada dentro das empresas. Então, tem o Microsoft Viva, que mostra quantas horas você ficou focado, quantas horas em colaboração, quantas horas em reunião, quantas reuniões você perdeu. Esse é um dado legal para você olhar a sua produtividade, mas ele não é usado só para isso, né? A liderança ela olha para fazer a gestão do time dela também. Primeira coisa que vem, eu vou desligar tal pessoa porque não consigo falar com ele. Olha aí, que horas a que horas ele ficou trabalhando nos últimos 2 meses? É a primeira pergunta que vem. Exato. Então, assim, essa parte digital cada vez mais tem mostrado isso. E, por um outro lado, você tem aí, inclusive, as empresas startups, né, vem aí com esse olhar muito de puxar essa questão da liderança pessoal. Então, a gente vê um modelo de trabalho voltado, por exemplo, para a holacracia, em que todo mundo pode opinar igual, todo mundo pode trabalhar igual. Até aqui na Progresso Humano, a gente tem um modelo parecido com isso, né? Todo mundo tem voz, todo mundo fala, ninguém é chefe de ninguém aqui dentro, enfim. Então, é uma relação em que todo mundo, eu parto do pressuposto em que todo mundo tem a competência de liderança, então todo mundo tem voz e todo mundo pode trazer soluções para que juntos a gente trabalhe em colaboração e chegue a um resultado excepcional. Só que Quando eu falo desse termo, qual que é o termo que você utilizou, que você até me mandou ontem? holacracia Holacracia. é Ele é um termo que fala sobre uma liderança descentralizada, seria? exato, Você, exatamente. você fazer parte do todo, de uma Isso, então organização. assim, é, as organizações tinham o chefe do chefe do chefe, né? Aí a gente passa por um movimento que tem downsizing. Aí eu tenho o meu chefe e eu tenho um chefe matricial para determinado tema. E depois a gente tem a holacracia, em que eu não tenho chefe, eu tenho só pares. Entendi. Inclusive, tem empresas que têm são poucas que têm esse modelo, mas que o presidente ele fica muito numa posição de servir. Ele não é o cara que vai ficar no controle e comando e no olhar de fora de pessoas. Ele tá ali para servir pessoas, gente conectado com gente, sabe? Então, tem modelos até mais avançados. Mas quando eu falo de liderança pessoal, não é sobre a holacracia ao pé da letra. Eu estou falando sobre as pessoas terem voz e mostrar o que elas têm como potência como ser humano. Às vezes eu tenho uma pessoa que está ali do meu lado e eu não sei tudo que ela tem para entregar. Então, liderança é sobre isso, sabe? E até mesmo da gente ter uma ideia de que esses processos, que são essas oportunidades, vão te ajudar na hora, no momento que você estiver preparado. Você tem essa capacidade de liderar, de argumentar, obviamente que você vai ganhar um bônus ali na hora que surgir uma oportunidade, como essa, por exemplo. Uhum. E que as questões, inclusive na holacracia, é super legal isso na holacracia, que é o que é diferente
do modelo tradicional que a gente vive? Sim. As pessoas que definem o seu salário. Então ela fala: olha, dentro do que eu faço aqui, um profissional que faz essa entrega ganha tanto, então eu quero aumentar o meu salário para tanto. É tão disruptivo, né, que a gente não precisa de alguém para dizer: olha, você vai ganhar ou não vai ganhar, isso depende de um orçamento ou não depende de um orçamento. Mas aí daria para a gente fazer uma live só de holacracia, que é um tema bem legal também de discutir. Não, é bem legal. E quais que são os grandes diferenciais de uma pessoa que tem uma liderança pessoal muito bem desenvolvida, Olha, muito bem trabalhada? Olha, as pessoas que têm a liderança pessoal, primeiro que ela vai ter uma força interior muito forte, no sentido de entender a que ela veio, o que, que ela tem de escopo e o limite de atuação que ela tem dentro do cenário que ela está envolvida. Então, sabe aquelas brigas que você compra e fala: para que eu comprei essa briga? Hum, Essa pessoa ela consegue ter clareza e ter musculatura para lidar com isso. Então tem coisas que faz sentido, tem coisas que não fazem sentido. Aquele incômodo que você sente às vezes em relação a um colega de trabalho, alguém que está ali com você, e aí você fala: posso te falar? Quando você for falar, toma cuidado com isso, aquilo, outro, né? Isso diz muito mais sobre a pessoa que está dando feedback do que sobre a outra. Então, uma característica que o líder, né, pessoal tem é entender que como chega a voz do outro até ele pode gerenciar essa emoção internamente, pode lidar com isso de uma maneira mais madura. Consequentemente, as pessoas vão começar a falar: você tá diferente? Tem alguma coisa que tá acontecendo? Tá acontecendo? Você tá maduro? Você mudou? Não sei dizer o que que é, você mudou, né? E aí ele vai começar a ter mais harmonia entre família, entre amigos, entre parceiros. As pessoas começam a ver ele como uma pessoa com sabedoria e aí reconhecem naturalmente. Quando ele é chamado para dizer algum, algum ponto de vista, alguma crítica, alguma análise, ele vem muito num olhar de porta-voz ali dentro daquele grupo e as pessoas começam cada vez mais a querer ouvi-lo, então ele se torna protagonista mesmo, né, do que faz sentido para ele dizer e o que não. E como se posicionar de um jeito que as pessoas vejam um valor e coloquem ele num lado de destaque ali, né? E você vai sentir uma conexão à paz de espírito em relação a não ter distrações. Porque dentro do dia a dia a gente tem muita distração. E se a gente não para todos os dias calibrar o que é prioridade, e aí tem método para isso, a gente se perde no meio da história, sabe? sim. E aí que eu li uma frase enquanto a gente estava conversando, definindo o tema do podcast e tal, que eu quero ver o que você acha disso, né? De que as redes sociais podem ser o caminho para expandir essa liderança pessoal. Você Então, acredita? uma faca de dois gumes isso, né? Como que a frase veio? A rede social. Tipo, as redes sociais, elas podem ser o caminho para expandir a sua liderança pessoal? E aí é um Ou questionamento vira um meu. desastre, assim, ó. E aí, um questionamento meu, porque eu acredito Uhum. que as redes sociais podem ser utilizadas tanto para prós quanto contra. E eu É, acho que com a liderança pessoal não muda muita coisa. exatamente, né? Então, é até legal você falar isso, porque no dia do. A gente vai ter a imersão, liderança pessoal, Ah, que ela e vai no passar os dia. detalhes, a minha vai fazer um super treinamento, atenção São Paulo. Atenção, Brasil! Coloca a música aí. Tan, tananana. O evento Liderança Pessoal vai, inclusive, trabalhar essa questão de posicionamento. Porque uma criança, você pedir para ela correr uma maratona, ela não vai conseguir correr logo de cara, né? Ela tem um processo de aprendizado. E com a rede social não é diferente, Lê. As pessoas elas vão estar ali e vão colocar do jeito que faz sentido para elas. Só que tem uma coisa bem cruel da rede social. Você não exclui nada que você posta. Tudo ali vira histórico para vida eterna.
Então, tá rolando até um vídeo de criança, não sei se você viu, das criancinhas, eles colocaram um telão assim, que aparece uma criancinha falando: pai, por que que você colocou a minha foto dentro das redes sociais? Hoje a inteligência artificial usou a minha foto e fez coisas que eu não gostaria, né, que fossem expostas, ou criou histórias aqui que eu não gostaria, né, que as pessoas ouvissem. Só que pior ainda é quando não é inteligência artificial, é o próprio serzinho, né, que não tem a liderança pessoal e aí passa vergonha dentro das redes. Então, dentro, né, do primeiro dia do evento, até tô com ele aqui para contar um pouco para vocês, as pessoas precisam entender uma virada de chave da liderança que faz com que elas parem, né, de bater a cabeça, de ter um direcionamento errado na forma de se posicionar e de mostrar para o outro o valor que ela tem como indivíduo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. E a gente não sabe, isso as pessoas não sabem, né? Mas eu faço aí formação em neuropsicologia e cada vez mais tenho estudado sobre isso, a neuroeconomia fala sobre isso, o movimento, né, digital fala sobre isso cada vez mais, de que a gente tem tatuagens no nosso cérebro. E cara, se você não olha para isso, você tá trazendo uma tatuagem que vai denegrir a sua imagem e jamais poderá ser esquecida. Para você reverter isso, demora muito tempo. Então, dentro da imersão, inclusive, a gente vai trabalhar essas tatuagens neuronais para que as pessoas consigam construir uma tatuagem nova dentro das ligações que ela tem entre os neurônios, como ela estimula cada uma das partes aí da mentalidade dela e das fendas sinápticas, todas essas questões neurológicas que estão relacionadas a, no fim do dia, você ter uma linguagem boa, se comunicar de uma maneira boa, ter toda essa comunicação e esse posicionamento de uma maneira que gere valor para as pessoas. A gente precisa retatuar isso. E se você não retatua, a tatuagem vai errada. E fica errada. Eu falo que eu até mesmo quero conversar contigo a respeito disso nessa situação. Porque, por exemplo, muitas vezes acontece da gente ter esse contato por ser mais ágil e rápido por WhatsApp, por, enfim, chats, Messenger, SMS, seja o que for. Mas a comunicação fica muito falha, né? E aí eu quero te dizer como que uma pessoa que ela busca essa liderança pessoal lida, né, com esses atritos, com essas cobranças recorrentes que já não são mais tão feitas de forma particular, mas muitas vezes em grupos de Sim. trabalho, ou enfim. Como que a gente lida com situações dessas, né, que a gente estava acostumado de acontecer sempre pessoalmente, né? Na Uhum. hora, às vezes, do cafezinho, na hora de ir na sala do líder, do chefe. E aí Uhum. agora não, tá tudo ali muito, vamos resolver aqui agora, né? E eu vou falar do jeito que tem que ser falado, e às vezes isso fere um pouco o outro. Como Uhum. a liderança pessoal pode ajudar, por exemplo, eu, Lenise, a reagir a essas questões, a essas emoções, ao novo mundo pós-pandêmico, né? A resposta para isso é a neurolinguística aplicada à liderança. Então, você precisa entender de neurolinguística de uma maneira básica. Não é fazer formação de neurolinguística, não é isso, tá? Mas é pincelar realmente questões básicas de neurolinguística para que você consiga entender o movimento do grupo, o que está sendo implícito dentro do grupo. Então, inclusive, né, quando a gente fala de grupos, tem ali um que é porta-voz, mas não necessariamente é o que ele tem de dor. Tem um que vai boicotar, tem outro que vai ser o bode expiatório. Então, tem funções ali dentro do grupo que são importantes eu entender e que não vai mudar quando você está no ambiente de WhatsApp, por exemplo. Só que antes de você ter o WhatsApp, você precisa ter questões que são fundamentais, estratégias fundamentais para fazer conexão e entender
como se relacionar de uma maneira que você atinja a comunicação da Lenise, da Joana, da Mariana e assim por diante, né? Então, eu vou deixar só um tempero aqui do que a gente vai falar dentro da liderança pessoal, mas uma dos preceitos é: o mapa não é território. O que a pessoa está falando não necessariamente é o fundo do iceberg. E você, como pessoa que recebe essa fala, tem que codificar, interpretar e entender o que ela está querendo te dizer, porque não é o verbal que te traz a resposta. São outros elementos que trazem. Exato, exato. Ô, Mi, e vamos falar um pouquinho a respeito desse evento, então, que a gente já está falando aqui, que você já está jogando. Sim. Esse evento vai acontecer em São Paulo, em E quais dias? Enfim, compartilha pra gente, com a galera que tiver interesse em participar. tá, esse evento ele vai acontecer presencialmente aqui na Zona Sul de São Paulo, Sobre liderança pessoal. sobre liderança pessoal. Então, é uma imersão de liderança pessoal. São 2 dias, tá? Então, dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. E aí, nesses 2 dias, a gente vai falar sobre conceitos que ajudam nessas questões, né, entre o grupo. Como, o que vem dentro do grupo, o que emerge dentro do grupo, como que eu capto isso e traduzo a linguagem, chego a uma conclusão e puf, sai, né, do conflito e vai para a solução e entra naquela coisa agradável de trabalhar em equipe de novo e tudo mais. A gente tem várias histórias aí para contar, né, para vocês, que acontecem tanto com clientes, tanto comigo mesmo dentro do dia a dia, né? Porque a todo momento a gente está vivendo questões que envolvem essa capacidade. A gente vai falar dentro desses dias também um pouco sobre como que a inteligência artificial ela tem impacto dentro das nossas relações, né? E como que a gente consegue, então, ter uma mentalidade adaptável frente a esse novo cenário que vem sendo exigido de nós. E ainda que aqui no Brasil a gente está atrasado em relação, né, à Sim, inteligência artificial. Se sim. você olhar a nível global, quando eu falo de habilidades de liderança para nível global, eu estou falando de habilidades ainda mais alavancadas. Eu estou falando aqui do básico, arroz e feijão, que já vai fazer um boom gigantesco, tá? Dentro do meio que você tá. Eu tenho muitos médicos que trabalham como clientes meus aqui, clínicas, né? Empresas que fornecem soluções em saúde mental, soluções para inovação em saúde, e a gente vê que esse ponto aí é super importante e demandante, né? Então a gente vai tratar isso. Só que um ponto bem legal é que a gente precisa olhar para cada indivíduo com a curacidade e com uma acolhida boa. Então, a gente vai ter um momento muito especial. Contar, dou spoiler, deixa eu ver. Ai, meu Vai, tá bom, vai, eu contar. spoiler exclusivo. A gente vai ter um momento muito especial que vai ter assim uma imersão realmente em todos os sentidos, no sentido pele, no sentido tato, no sentido olfato, para realmente reconfigurar essa questão da essência de cada um ali. Então as pessoas saírem no fim do dia, todo mundo sair contente, sabe? Com quem Sim, ela é e sim, com clareza. sim. É um E divisor de águas. o que é mais interessante é que qualquer um pode participar, né, Mia? É um evento presencial em São Paulo, só para reforçar. E eu vou deixar aqui nesse episódio da Mi, vou deixar o link de acesso para a página do evento. Então, se Sim, você tem interesse, eu vou linkar na hora que está lá escrito a sinopse de cada episódio. Eu vou colocar bem embaixo, assim, da Mi, caso você queira, se interesse em participar desse evento. Dá tempo de reservar tudo. Se não é de São Paulo, dá para ir atrás de um hotel, porque, olha, vale super a pena, ainda mais em tempos que a gente está conversando aqui, de aham, tecnologia, de falta de ausência de comunicação.
né? Então, E tem palestrantes de fora de São Paulo, e talvez eu não tenha me feito clara aqui também para vocês, mas liderança pessoal não é necessário ter gestão de pessoas. Então, é sobre liderar a si para que você tenha uma postura boa nas relações que você tem. Então, é sobre eu estar no cerne de mim mesmo e saber lidar com tudo que chega até mim, seja na esfera de ambiente, seja na esfera emocional, relacional e assim por diante, tá? Então, eu tenho profissionais do desenvolvimento humano, por exemplo, que estão participando, que não têm equipe. Eu tenho pessoas que trabalham em recursos humanos que não têm equipe. Eu tenho pessoas que trabalham dentro de empresas como um analista, né? Eu tenho pessoas que estão buscando recolocação dentro do mercado, pessoas que estão olhando para questões internas da sua vida pessoal, na questão, por exemplo, do casamento, em outras esferas, sabe? Então, a gente consegue abranger todos os públicos que querem fazer a diferença dentro da sua vida. e como despertar isso na gente, né, Mi? De um jeito que, se você pudesse dar uma dica aí, isso todos os dias, porque nem todos os dias, gente, a gente acorda assim, com, com humor, com uma coisa assim, tipo, ai, um glow maravilhoso, como que eu, Nasci para brilhar, né? Tipo assim. né? Obviamente que é um exercício, uma atividade diária, e aí eu queria que você descrevesse assim numa palavra realmente como despertar essa liderança pessoal todos os dias, o que você já tem visto, falado, compartilhado com outras pessoas, qual que tem sido o diferencial? A resposta disso vai estar no dia 30 de setembro e 1º de outubro, obviamente, né? Lógico, Mas eu vou dizer para você que está aqui ouvindo a gente, a minha provocação para você você está se vendo? Se você pudesse sair de você e ver para onde você está tocando, tudo da sua vida, está fazendo sentido para você? Está deixando um legado dentro da tua vida? Se você hoje não estiver mais aqui, você vai estar feliz com o que você construiu? Então, o despertar são essas perguntas que você pode fazer todo dia, né? Ou pela manhã, que é um horário bom, ou na hora de descansar, no momento que você tá com você mesmo, sabe? exato, É uma boa provocação. sim. E para quem deseja saber um pouco mais sobre liderança pessoal, assim, que filmes, séries, livros que despertam, né? Obviamente que eles têm que estar no. A gente já deixou a deixa aqui de estar na Sim, liderança pessoal num evento no em final de setembro. sim. Mas e para aqueles que têm o interesse de entender, será que eu estou precisando disso? Será que é Uhum. mesmo? Onde que tem aquele despertar que a gente pode Despertar. encontrar em qualquer lugar? Tem um livro que é muito maravilhoso que chama Os 5 Desafios das Equipes. Esse livro fala sobre vulnerabilidades e sobre você encontrar a sua essência. E ela ser tão forte para você que não dá para você segurar e fingir e passar nervoso e fingir que nada aconteceu, entendeu? Então esse livro é muito legal, dá para ler em 2 dias. E ele fala sobre uma executiva que é do Vale do Silício e recupera um time usando a liderança pessoal dela. É top esse livro, super recomendo. Pipeline de liderança é guia de bolso, assim, tem que estar, né, com as pessoas para elas entenderem até os próximos passos, porque se elas quiserem começar a escalar essa liderança, ela precisa entender sobre os próximos passos. E tem um livro que ele é em inglês, mas ele vale muito a pena, então, para quem fala inglês, é um livro muito bom, que se chama Switch. Então, quando a mudança faz sentido, né? Ele fala muito sobre habilidades de liderança pessoal. É um livro delicioso. E ele começa com uma pergunta assim: por que será que o pacote da pipoca é tão grande no cinema e a gente come ele inteiro?
tipo, parece que é nada a ver, né, a pergunta. Mas ela tem Sim. super a ver com influência e com persuasão, que são questões de liderança, tá? E tem um clássico que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que esse daí também é um classicão, que é muito legal. Vixe, eu amo livro, gente. Eu brinco que eu falo, E é, me solta um livro, eu vou comprar toda hora, assim. A minha alegria é toda semana livro aqui em casa. por isso que eu falei, vou cutucar ela, porque ela vai ter excelentes dicas. Pensa numa pessoa que ama um livro, meu Deus. Aqui em casa, não senta no sofá e liga o celular. É senta em casa e abre um livro, todo mundo. As minhas meninas também têm o hábito. Isso é ótimo. Ô, Mi, eu vou te colocar um pouco num fogo aqui cruzado com uma pergunta, né? Obviamente que você já falou um pouco sobre ela, mas para finalizar, né, assim, para a gente ir para o encerramento, Tá. eu queria te questionar exatamente isso. Qual vai ser, ou está sendo já, o impacto da inteligência artificial e essas novas tecnologias sobre quando a gente conversa de liderança, sobre pessoas no geral, com todo o know-how que você tem vivenciado aí nesses últimos 15 anos? Que se elas continuarem na visão que elas tinham antes, elas não serão mais necessárias. É, Simples assim. fica a deixa. Uma lapadada só. Quer entender por quê? Volta lá no começo do podcast, ouve de novo. Acho que esse podcast é aquele podcast que você assiste uma vez, aí é como se você visse a floresta de cima. Aí você assiste de novo, aí você já desce, olha e anda por dentro da floresta. Assistiu a terceira vez, você começa a ver as texturas dos cascos que tem nas árvores e tal. Então é um podcast que dá para assistir algumas vezes aí. Sim, e ele é super complementar ao último episódio também que eu gravei, que foi com a Manu também, que fala sobre o Profissional 5.0. Então, Legal. esse vocês têm que maratonar tudo, porque vai fazer parte de uma sequência lógica. Vocês não estão percebendo isso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos que vamos. Ô, Mi, eu queria que você deixasse um recado, reforçar o recado com o pessoal do dia do evento, pra gente, né, que vai deixar aqui o link, vai estar tudo certinho pra galera interessada. E também compartilhar as suas redes sociais para quem tem interesse em conhecer, saber um pouquinho mais sobre o progresso humano. Uhum. Bora lá. Então, o Instagram é Progressio Humano. Então, Progressio com dois S e com um I mesmo. Progresso significa desenvolvimento em latim, então é desenvolvimento humano, progresso humano, tá? Esse é o nosso Instagram. O site institucional é www.progressohumano.com.br e o da liderança pessoal é www.liderançapessoal.com.br. E aí, que mais a pergunta que você me disse para falar? Não, é só compartilhar as redes sociais e também falar um pouquinho do progresso humano, que se Ah, você tá. quiser também falar, dar um convite final para a galera aí para o evento de São Paulo. Tá. A Progresso Humana ela é uma empresa que tem 3 anos aí no mercado e que vem com a ideia de que o processo de transformação das pessoas não seja doloroso e que as pessoas desistam no meio do caminho. Então, nossa taxa de sucesso é grande, a gente já atendeu aí dezenas de pessoas dentro da Progresso Humano e a gente trabalha com desenvolvimento humano, tanto em company quanto um a um, tá? Então a gente atende B2B e B2C, tá? A gente atende os dois mercados. E para fechar, eu quero dizer para você o seguinte: até quando que você vai procrastinar e não tomar uma decisão sobre a sua vida? Até quando que você vai deixar amanhã? Amanhã eu deixo, amanhã eu faço acontecer. Ou até quando você vai dizer, ah, é porque sempre foi assim, não vai mudar. Até quando que você vai dizer, ah, porque eu sou assalariado, então eu tenho que pagar os meus boletos? Chega disso, né, gente? A gente está em 2023, na era do digital, e a liderança pessoal ela vai fazer essa transformação para que você não tenha mais essas falas dentro do seu dia a dia. Então vem com a gente. É, exatamente. E eu também gostaria de agradecer de novo a Milene, a disponibilidade de tempo dela, porque eu sei que é uma loucura.
né, a vida da mulher, assim, multitarefadas, com inúmeras responsabilidades. E quando eu mandei o convite para ela, ela foi uma pessoa de coração super aberto, disponível. Então, Mi, muito obrigada por você estar aqui, por você fazer parte desse projeto. Espero que seja a primeira vez, que você volte mais vezes, porque tem tantos assuntos legais, né? Sim, E isso é muito mágico, o poder de poder ajudar e contribuir com pessoas e elas se desenvolverem, estarem nessa busca de autoconhecimento em um mundo tão louco, né, como o nosso, que a gente total. vive hoje em dia. Olha, eu quero te agradecer porque eu tenho uma admiração enorme por você. A Recíproco. gente se conheceu quando foi, Lê? Tem uns 2 anos que a gente se conheceu? Foi, Foi? foi. Faz uns 2 anos. Eu lembro que quando você veio fazer um trabalho aqui na Progresso, né? E aí, gente, simplesmente quando ela fez, eu falei, o que é esse trabalho? Eu apaixonei. Eu apaixonei pela maneira como ela construiu as coisas, como a conexão que ela foi fazendo, a visão estratégica que ela tem, assim, pouquíssimos profissionais têm. E aí depois a gente se encontrou, aí que deu mais matching ainda, né? Ainda, porque Nossa, a gente trabalhou a era depois pós-pandemia inteira, né? digital, aham. Juntas e tal, a gente não se conhecia. E quando a É, gente se conheceu, eu fui contar minha história, a história dela era parecida, e aí a gente. Nada na vida é por acaso, nada é por acaso. exato. Então é uma profissional que eu tenho muito respeito, que eu tenho uma admiração gigantesca, que eu não perco um stories todos os dias, porque todo dia tem informação lá direto do Vale do Silício, maravilhosa. Falo com a Gente, gazeta eu no meu. amo. Exato, eu amo. Tem, assim, eu cresço com você, Lê, eu aprendo com você todos os dias. Obrigada pela transformação que você gera na vida das pessoas. E quero estar aqui mais vezes para a gente papear mais vezes, tá? Muito Não, a gente obrigada. vai conversar assim. E aí, gente, eu quero agradecer vocês e também dizer, Mi, que eu acho que a gente não ressaltou, mas você também faz atendimentos online. Então, Ah, se sim. tiver interesse, não é de São Paulo, né? Fica aí o convite de Ponto. vocês seguirem e entrarem em contato. Manda uma DM lá para mim e troca uma ideia, porque eu sei que tem gente que às vezes não mora aqui, mora fora, não mora nem no Brasil. Isso. Então, isso não é desculpa, hein? Para Eu não vou se. contar para vocês uma coisa. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 17 anos, passei por algumas empresas aí, inclusive de Neosaldina, do Bom Ar, né, do Veja, Vênus, Banco Real, várias empresas super legais, assim, diferentes segmentos. E hoje trabalho em uma indústria farmacêutica e estou na Progresso Humano, gerenciando aí, nós estamos em 7 pessoas dentro da equipe. Além disso, eu sou mãe de 2 menininhas, casada há 13 anos, faço 2 trabalhos voluntários em que eu lidero e formo pessoas e sou psicóloga e neuropsicóloga. Olha que maravilha. Então, tempo a gente encontra, porque quem tem liderança pessoal vai encontrando tempo, entendeu? Vai E é mesmo. sobre isso. E a hora que eu gritei, falei, Mi, vamos? Ela falou, só vamos. Exato. Ela achou que ia ficar lá para, sei lá, final do ano. É, eu falei, Não, acho que lá para setembro, outubro. Ela, não, semana que vem. Semana é que vem. isso. Bom, É sobre isso. eu quero agradecer você que está ouvindo, que às vezes não está nos vendo, né? É sempre muito importante ressaltar que para esse projeto existir, o Vamos Tech, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda. Então, compartilhe com as pessoas que você gosta. Quem precisa saber um pouco mais sobre liderança, que é todo mundo, manda para o WhatsApp, manda para o amigo, manda para o colega de trabalho que gosta de tecnologia, gosta dessa junção, esse combo bom que a gente faz. E como sempre eu peço, me segue lá no Instagram, tô como leferreira.digital, me segue no TikTok como Lenise_Ferreira. Tô sempre falando sobre tecnologia e sempre, por favor, divida a sua experiência com o Vamos Tech, né? Vai lá e classifica, deixa o seu recado no final de cada episódio, que isso faz a plataforma do Spotify entender que o conteúdo que a gente está fazendo é confiável e relevante, tá?
E me conta o que você achou desse episódio da Mi e de tantos outros. A gente está no nosso 16º, olha que delícia. Então é isso, Mi, muito obrigada. Um beijo grande. Valeu, Lê. E um beijo grande em vocês. A gente se vê. Até a próxima. Fui!